cinza, tarde em que a chuva dá espaço ao sol, aqui em Teresópolis. Tarde em que o amor se encontra para celebrar num altar escolhido por um casal incrível, que convida amigos, familiares incríveis a juntos celebrarem esse sentimento que reverbera desses dois corações. E em nome desse casal querido, do Wagner e da Rebeca, que eu saúdo a todos vós, queridos amigos e convivas, presentes aqui hoje. É uma honra para mim estar aqui, eu sou o celebrante desse casamento, meu nome é Renato Gonçalves, e eu estarei aqui dividindo um pouco com vocês daquilo que esses dois criaram ao longo do tempo. Wagner, Rebeca, ninguém chega aqui por acaso. Normalmente, trilha-se um caminho de conhecimento mútuo. E todo casal que chega a esse ponto, normalmente aprendeu uma das questões fundamentais de um relacionamento, que é o significado da palavra amor. Todos nós aqui hoje, talvez possamos pensar no significado de amar. Eu me socorreria para tentar responder o que significa amor, dizendo que, como diziam os poetas, que amor é uma alma que ocupa dois corpos. Ou como disse o saudoso Renato Russo, quem inventou o amor, me explique, por favor, porque por vezes faltam-nos palavras para entender esse sentimento. Mas talvez a maneira mais simples e mais perene de entender o amor é olhar no olhar daqueles que de fato se amam. Porque no olhar daqueles que se amam, palavras são desnecessárias para descrever aquilo que o coração diz. Porque sorrisos, expressões, lágrimas, é o que acaba trazendo a lume o significado do amor. Eu poderia dizer mais coisas aqui hoje. A filosofia nos ajuda a tentar entender o amor por um viés racional, dizendo, como disse Milan Kundera, o autor do livro A Insustentável Beleza do Ser, que o amor é um prêmio sem méritos. Mas talvez a melhor maneira de entender o amor se encontre quando nós fechamos os nossos olhos e olhamos para cima, na atitude de buscar aquilo que toca-nos incondicionalmente a todos, Deus. No livro de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 13, ele diz: o amor é benigno, o amor é belo, o amor não procura os seus próprios interesses, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, diz Paulo, jamais acaba. E é com esses sentimentos, analisando os significados de amor e pensando nesses significados, que eu convido vocês, nesse primeiro momento, a fazer um exercício, porque eu sei que, além de tudo, chegar aqui também dá um frio na barriga. Então, para quebrar um pouco o protocolo, tentar deixar vocês um pouco mais relaxados, vou pedir que vocês agora olhem para trás e olhem, contemplem todos esses olhares e rostos queridos que dividem com vocês esse momento incrível. Cada um dos familiares, cada um dos amigos, cada uma dessas pessoas especiais. João Calvino, eminente reformador protestante, disse que a natureza revela que Deus existe. E aqui nesse lugar, se nós olharmos ao entorno, um lago atrás, montanhas à volta, passarinhos cantando, belas flores e pessoas lindas, obviamente noivo e noiva lindos, devemos dizer que efetivamente Deus existe. Os desejos que todos nós temos hoje são expressados através de palavras. E através de um poema escolhido por vocês, eu declaro alguns desses desejos, mas eu peço que vocês dois agora olhem um para o outro. Eu desejo para vocês que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que, sendo velho, não se dedique a desesperar-se, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor,
E é preciso deixar que eles escorram dentro de nós, que sejam sorvidos por nós. E por fim, desejando, eu desejo que, sendo mulher, você tenha um bom homem e que, sendo homem, tenha uma boa mulher. E que se amem hoje, amanhã, depois, no dia seguinte. Mais uma vez e novamente, de agora até o próximo ano acabar. E que quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda tenham amor para recomeçar. E se isso só acontecer, não tenho mais nada para desejar. E é com esses desejos que, levando os nossos desejos a Deus, eu peço a cada um de vocês, segundo a sua própria profissão de fé, que fique de pé e feche os seus olhos, pois nós falaremos com Deus nesse instante. Senhor, nós te agradecemos por esse dia incrível, o dia de celebrar o amor do Wagner e da Rebeca. Nós te agradecemos porque o Senhor faz coisas incríveis no momento certo. Assim foi com os acontecimentos que levaram os dois a se conhecerem. Assim foi com a chuva que caía agora há pouco e de repente deu lugar ao sol. Assim, é assim com as nossas vidas. Ainda que nós não percebamos o teu agir, o Senhor sempre está lá, nos ajudando incondicionalmente. Obrigado. Abençoe a vida desse casal. Abençoe esse dia especial. E que nunca nos falte riso na boca, alegria para partilhar e um coração repleto de vontade de dividir. Abençoe-nos, é o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, queridos. Queridos, emoções. Emoções são aquilo que nos trazem a esse altar. Mas é claro que não só emoções. Uma história, ela é composta de diversos elementos. Agora, uma boa história, ela tem que ter necessariamente um herói e uma dama, uma princesa e, é claro, uma grande aventura. Se você reunir esses três elementos numa grande história, ela será com certeza contada por séculos e séculos. Eu digo isso com certeza porque quando nós pensamos nesse altar, esse altar é um altar da bênção, esse altar é um altar de amor, esse altar é um altar de significados, símbolos, mas esse amor também é um altar, é um lugar de histórias. E como bom casal do século XXI, como não começar uma história usando as redes sociais? Por quê? É assim que os apaixonados do nosso tempo se comunicam. No século XVII e XVIII usavam cartas. Não é? Imagina aquele que se apaixonava por alguém que morasse no Brasil e outro em Portugal. 3 semanas para ter uma resposta de lá para cá. O amor realmente era difícil naquela época. Hoje em dia é diferente. E foi usando uma dessas redes sociais, sem fazer propaganda aqui, eu vou dizer o nome, o Facebook, que esse casal, de repente, começou a conversar. Mas não foi qualquer conversa. Porque a conversa começou, na verdade, na época em que começou uma pandemia e que essa que hoje é a noiva usou uma paródia, uma música para se comunicar naquele momento e chamou a atenção desse herói. Alegria, mistério, encanto, contentamento. E a partir dessa música houve um comentário que foi respondido pela noiva e a partir daí começam a haver conversas. Houve a descoberta de que havia um pedido de amizade esquecido lá atrás no Facebook e, de repente, alegria, encanto, contentamento e beleza começa a tomar forma. Vocês começaram a conversar e, de pronto, perceberam que tinham muito em comum. O que é o amor, senão o encontro despretensioso daqueles que estão dispostos a amar? Já dizia o poeta, os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem.
E foi assim com esse casal. Estavam dispostos, independentemente do Wagner estar no Rio e da Rebeca estar no interior do Espírito Santo. Eles começam a conversar e, curiosamente, quando há amor, há certezas. Há certezas porque o amor traz as certezas. E é nesse contexto de certezas que a Rebeca percebeu que aquele era o homem da vida dela. E o Wagner, então, como um bom herói, uma boa história, pega o seu carro e vai para o interior do Espírito Santo para encontrar o amor da sua vida. A Rebeca estava tão certa que ele não encontraria o local onde ele estava, onde ela morava, porque era mais no interior, que ela foi esperá-lo lá no trevo. Ela foi esperá-lo lá no trevo para ter certeza que ele não ia passar direto. Imagina, se perder depois de tanto tempo. Não. Ela foi lá. E há quem diga que ela levou faixas. Mentira, não levou nada. Isso aí é o celebrante querendo aparecer no casamento dos dois. Desculpa. Mas ela estava lá. Mas o Wagner estava tão certo, e Deus abençoou os apaixonados, porque o Wagner conseguiu chegar diretamente na casa da Rebeca. E pasmem, amigos e amigas, diletos familiares e amigos, a Rebeca não estava lá. Por quê? Porque ela estava no trevo. E então, com esse desencontro, quase que maravilhoso, podemos dizer assim, porque trouxe mais emoção, o Wagner, então, vai tentar encontrá-la e acaba que, quando ele estava indo, ela chega. E o Wagner me disse que ela deu um pulo e agarrou o pescoço dele, os dois se abraçaram, parecendo que já se conheciam há anos. Porque a realidade dos fatos, ela é trazida com a confirmação de Deus, da história e das certezas que o coração vai falando. E parecia ali um prenúncio de fato de que coisas incríveis iriam acontecer, porque depois daquele agarrão no pescoço, esses dois nunca mais se soltaram. E eu diria mais, eu diria que aqueles que se amam são heróis, porque também conseguem fazer coisas que nós, réis mortais, não faríamos. Eu vou lhes fazer uma pergunta. Vocês que já são casados, por exemplo, me ajudem a pensar. Com quanto tempo vocês se declararam para as suas sogras? Quanto tempo levou até que vocês tivessem certeza de que aquela mulher, né, ia dar espaço para você poder chegar até ela e falar mais tranquilamente? Pois é, o Wagner não precisou de nada disso. 5 dias depois de conversar com a Rebeca, 5 dias, ele já estava falando com a sogra, porque tinha pedido a Rebeca o WhatsApp dela. E não falou qualquer coisa, não disse um oi. Não, ele não disse um oi. Ele disse, se apresentou, claro, como cavalheiro que é, mas disse que estava enamorando-se pela sua filha, que era muito bonita, como a sogra era, rapaz esperto, né? Já puxa a sogra, é claro. Mas disse que iria se casar e queria fazer a filha dela muito feliz. Se isso não são palavras de um herói, me digam vocês o que é. E a verdade é que, no dia seguinte, a mãe da Rebeca procurou e disse, vem cá, quem é esse homem que está dizendo aqui que vai casar com você? Alegria, mistério, encantamento, poesia. Depois de se encontrarem assim, começarem então um relacionamento incrível. Porque um relacionamento, Wagner, um relacionamento, Rebeca, não é feito com o tempo. Engana-se quem pensa assim. Martim Del Fiero, eminente filósofo argentino, a despeito de ser argentino, era um grande filósofo, ele dizia com muita propriedade, o tempo é a tardança do que se espera. Muitos acabam esperando demais e acabam não aproveitando as oportunidades que a vida traz. Vocês foram lá e fizeram acontecer. E pouco tempo depois,
com as certezas que vocês tinham, foi fácil decidirem o próximo passo. Não era possível ficar longe da mulher que se amava, do homem que se amava. Era necessário, então, partilhar juntos para que pudessem morar juntos. E decidiram, então, morar aqui, em Teresópolis. Olha só. Será que é porque aqui fica-se mais perto de Deus? Não sei, talvez. Mas a verdade é que, depois de procurarem muito a casa, encontraram, e confirmações e bênçãos foram sendo dadas e trazidas. Sabem por quê? Porque Deus ajuda aqueles que agem com fé e com os seus corações abertos. E eu poderia falar muito mais sobre a história de vocês dois, mas, francamente, amigos, queridos familiares, esse casal tem muito mais a dizer do que eu. E é por isso que, nesse instante, eu peço que vocês dois fiquem de frente um para o outro. Esse é o momento em que o celebrante silencia-se para que os verdadeiros celebrantes desse casamento, que são vocês dois, falem. E falando, possam dizer aquilo que prometem ser e fazer através dos seus votos nesse instante. É bem provável que essas palavras não tenham tanto significado para quem não conhece tão bem nossa história. Mas para a Rebeca e para o Wagner, certamente existe um teor especial, porque ela fala sobre a Rebeca e o Wagner de hoje, fala sobre a Rebeca e o Wagner de ontem. E essas coisas se comunicando, conectando. Inicio minhas palavras refletindo com todos os presentes sobre uma forma de amor pouco citada em celebrações românticas, mas que faz todo sentido na história de Rebeca e Wagner. Amor fati. Amor fati é o amor ao destino. No estoicismo e na filosofia de Nietzsche, significa amor integral a tudo que a vida e o destino trouxeram, mesmo os aspectos mais dolorosos. Aceitação de que tudo que é precisava ser. Não querer nada diferente de como as coisas são. Isso foi chamado de a fórmula da grandeza do homem por Nietzsche. Ele mesmo disse: quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor fati, o amor ao destino. Que seja este doravante o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio, não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar, e tudo somado e, em suma, quero ser algum dia alguém que diz sim. Isso me faz lembrar de um dito popular: a cada qual Deus dá o frio conforme o cobertor. Acredito que a cruz que carregamos cresça uma medida a cada aprovação dessa vida, até que seja suficientemente grande para servir de ponte entre os abismos das nossas frustrações, nos conduzindo ao melhor da nossa existência. Nas palavras de Epicteto, não procure que tudo aconteça como você deseja, mas sim que tudo aconteça como realmente deve acontecer. Então, a vida será serena. Pensando sobre isso, posso afirmar com toda a convicção que esse é o melhor lugar que eu poderia estar, vivendo o melhor que eu poderia viver. Portanto, manifesto minha gratidão por tudo aquilo que de bom ou ruim nos trouxe até aqui. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia, como alerta o mestre Guimarães Rosa. Passamos a vida sentindo nossas dores, à procura da tal felicidade e questionando quando ela finalmente chega. Mas a própria vida ensina que os trilhos tortuosos desse questionamento guardam maior relevância que a estação derradeira a que chamamos de resposta. Nesses trilhos, vivemos algumas vezes um movimento pendular entre esperança e desespero. Administramos bombas prolongando seus pavios. E depois de tomar todos os remédios, sem sucesso, entendemos que cada veneno inoculado
Era uma dose homeopática em favor da cura definitiva. Evoluímos. E o que seria evoluir? Concordo com o filósofo Sirihan quando este diz que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Aprender a fazer escolhas. E quantas escolhas fazemos, não é mesmo? Até quando estamos comendo jujubas, selecionamos nosso sabor preferido pela cor. As minhas são as laranjas. E como seria bom se a vida fosse simples como escolher jujubas. Vivemos um tempo de aparências, onde se perdeu espaço. As aparências perderam lugar para o parecer. O ser perdeu espaço para o parecer. Para dificultar ainda mais, escolhas são como um cobertor curto. Se você cobre a cabeça, sente frio nos pés. E nos acostumamos a abrir mão das coisas importantes, em detrimento de outras, na impossibilidade de ter ambas. Quando tive a possibilidade de escolher você, meu coração sorriu. Achei um pacote inteiro de jujubas laranjas açucaradas. Nosso primeiro contato já deixava claro que nosso amor era pequeno, era uma pequena semente em ato e uma grande árvore em potência. Hoje posso chamá-lo sublime por ser absolutamente grande. Não poderia deixar de citar para a reflexão de todos os presentes uma frase de Luciano De Crescenzo, escritor e filósofo italiano, que é muito importante para nós como casal. Somos anjos de uma única asa, só voamos abraçados. Peço licença ao autor para modificar o seu verso. Somos anjos de uma única asa, só voamos abraçados e sincronizados. Porque se cada um voar a seu ritmo e intensidade, a vida seria uma interminável coleção de tomos. Algo pior do que não poder voar. Então, abraçados e sincronizados. Vamos finalmente ao que interessa. Para que eu nunca me esqueça dos votos que farei a seguir, vou me valer de um método mnemônico. Usar como referência as partes da nossa casa que eu mais frequento. A nossa cozinha e o nosso quintal. Assim, sempre que eu passar por eles, lembrarei de cada promessa feita hoje. E eu começo pela cozinha. E o item 1 é: os copos secam emborcados para baixo. Tentar se livrar de algo jogando para dentro é inútil. Por isso os copos secam voltados para baixo, deixando a água sair. A minha promessa é sempre deixar ir embora tudo aquilo que encharque nossa relação com rancores. Item 2. A melhor rabanada se faz com pão amanhecido. Você não tinha o hábito de comer rabanadas, mas depois que foi devidamente apresentada, adorou. A questão aqui é que, diferente daquele pãozinho francês que você quer degustar assim que sai do forno, quentinho, rabanadas perfeitas usam pão dormido. A minha promessa é: não serei precipitado, me manterei paciente e compreensivo, por tantos amanheceres quanto forem necessários, para o bem da receita da nossa felicidade. Item 3. Quando as gavetas ficam entreabertas, é preciso verificar o que está atrapalhando. Eu vou deixar esse item para ser detalhado nas nossas bodas de ouro. Mas o meu voto aqui é estar atento a tudo aquilo que possa estar atrapalhando ou servindo de resistência ao bom andamento de nossa relação, para que as gavetas da nossa vida deslizem suavemente como um patinador. Agora vamos para o quintal. Item 1. A goiabeira. Para colher goiabas sem bichos, é preciso proteger o fruto desde pequeno, usando saquinhos que impedem o ataque das moscas. Prometo manter protegida de ameaças externas tudo aquilo que cultivamos e construímos, adubando nossos dias com carinho, compreensão e cumplicidade. Item 2. A flor do maracujá. Para colher maracujás, não basta ter um maracujazeiro. É preciso ter mais de uma planta e, principalmente, é preciso que hajam mamangavas, as abelhas que polinizam essas flores lindas, levando o pólen de uma a outra. Se não existem mamangavas na região, a única maneira de ter frutos é fazendo uma polinização
manual de cada flor. Assim, apesar de ciente da perfeição da vida e da natureza, afirmo minha intenção de fazer acontecer nas nossas vidas todos os sonhos que não se manifestarem passivamente. Item 3. O galho chupão. Quando podamos uma árvore, precisamos eliminar os galhos sem potencial de frutificar, porque eles roubam a energia da árvore, crescendo imponente, mas sem oferecer nada em troca. Manterei meu foco em diferenciar as coisas que nos acrescentam das que não, tentando não ser confundido pelos encantos de galhos frondosos e improdutivos. Item 4. Depois que a grama é cortada, os passarinhos vêm recolher os pedaços para construir seus ninhos. Isso prova o grande senso de oportunidade da natureza. Quero ter na nossa vida conjugal, o nosso ninho, esse mesmo senso, aproveitando todas as oportunidades favoráveis para sermos a cada dia mais felizes. Item 5. A grama cresce menos onde é mais pisada. Em razão disso, vou me esforçar para diminuir todo o estresse que possa fazer mal aos nossos dias, mantendo verdejante o nosso gramado. Item 6. O jardim do quintal de trás. Normalmente as pessoas plantam jardins na parte mais visível das casas. Nós temos um no quintal de trás, escondido dos olhares dos outros. Um jardim secreto. Somente nós vemos e isso basta. Eu fico feliz olhando para ele, você também. Aqui, prometo manter o cuidado do jardim secreto da nossa paixão, voltando minha atenção para tudo aquilo que nos faz bem, não dando importância para os julgamentos externos e padrões impostos. Item 7 e último. As aranhas do nosso quintal. Você sabe bem que não permito que destruam as teias de aranha do nosso quintal. Tampouco façam algum mal a esses animais. A teia da aranha é fruto de seu trabalho. Ela tem o tamanho da sua ambição. Acredito que aquela teia seja seu maior e talvez seu único sonho. Sempre que eu vir uma teia, vou me lembrar de pedir ao arquiteto do universo para que teça a sua perfeição a teia dos nossos sonhos. Espero que daqui a alguns anos, quando celebrarmos nossas bodas de ouro, com muitos dos presentes hoje, eu possa repetir a frase de Sebastian, grilo falante de Pinóquio: eu fiz o meu melhor, e esse é o melhor que se pode fazer. Termino minhas palavras celebrando o amor fati, o amor que a vida me trouxe, com esses versos. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Hoje você descobriu que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Vocês querem cantar comigo? Você me abraça, a dor que existe, a gente briga, nem briga, logo o coração esquece a gente se adora.
Bom, para quem ainda não entendeu, esses foram só os votos do noivo, tá? Agora, alguém precisando de água aí? Não, tá tudo bem, né? Agora vem a noiva e se preparem, porque agora... eu lembro, ele é surpreendente, você veja bem, né? Agora, a Rebeca traz as suas próprias palavras, o que ela promete ser e fazer no casamento para o seu noivo, Wagner, durante a sua vida. Não posso negar que esses votos estão sendo refeitos nesse momento. Comecei a escrevê-lo em 2021, com o intuito de transmitir aqui sentimentos reais, sem a euforia ou obrigação desse momento. Eu aproveitava os dias complicados que passávamos para sentar na frente do computador e reafirmar, mesmo que naquelas circunstâncias, o quanto eu amava você. Mas eu perdi o arquivo, então aqui vamos nós de novo. Eu queria muito que hoje a nossa história pudesse impactar vidas. E talvez isso possa acontecer no decorrer dessa cerimônia. Quando nos conhecemos inesperadamente, eu não estava buscando alguém naquele momento. Apesar de me lembrarem repetidamente que eu precisava de um braço direito na vida, eu estava muito tranquila em relação a isso. E sabe por quê? Alguns anos atrás, eu já tinha passado muitas noites em claro pedindo por você. E não eram esses pedidos comuns e clichês. Você foi desejado por lágrimas. O que me leva a te dizer que cada detalhe seu foi pedido da forma mais profunda e sincera que eu poderia pedir a Deus. Lembro que quando eu entendi que eu não poderia voar na vida com uma asa só, eu olhei para o céu antes de dormir e disse: tá bom, Senhor, vamos lá. Para começar, pelo amor de Deus, usar a barreta não dá para mim. Não saber a colocação dos porquês e escrever VC também vai dificultar o processo. Eram pequenos e irreverentes detalhes como esses, que faziam parte dos meus pedidos. Mesmo pensando que no final Deus devia me olhar e dizer: querida, quanta exigência. A grande questão é que seja lá por onde eu passasse, eu tentava plantar uma boa semente. E eu sempre soube que um dia a colheita chegaria. Nem a mais e nem a menos, mas exatamente da forma que Deus tinha planejado. Depois dos pequenos detalhes, eu comecei a ousar mais. Queria alguém que me fizesse crescer com a sua experiência de vida, que fosse decidido bastante para poupar o meu tempo e que já tivesse se aventurado o suficiente para entender que a vida a dois é uma escolha de abdicações diárias. Se permitir ser muito amado também era um critério importante, porque eu não sabia quando nem onde, mas no dia que acontecesse, eu não mediria esforços para me dedicar 101% a te transbordar amor. Não me lembro de ter feito nenhum desses pedidos em dias fáceis, pelo contrário. E talvez ter sempre agradecido a Deus pelo dia findado, independente de qualquer coisa, pode ter aumentado a sua misericórdia sobre tantos detalhes, como do tipo: ah, meu Deus, mas se pudesse ter só mais isso, coisa leve, Senhor, eu ia amar. Anos se passaram nesse processo, até que 2019 chegou, que foi quando eu tinha decidido parar de pedir. Foi tipo Deus, eu já te dei todos os detalhes. Então eu passei a pedir a Deus para que te guardasse onde você estivesse. Era como Senhor, se ele existe mesmo, você pode pelo menos guardar de todo mal. Seja no caminho para casa ou em qualquer outra circunstância da vida. Porque se não existir, é a vida que segue, né? Aí veio 2020. E com ele a minha ficha caindo.
Eu já tinha empurrado a gaveta desse assunto com Deus até onde dava. Assim como as de casa, que eu tento fechar só até onde eu não encontro resistência. Eu resolvi esquecer tudo isso e optei por me concentrar totalmente na minha vida profissional. Simplesmente por achar que eu já tinha desprendido energia demais, desejando algo que parecia muito distante. E foi aí que, em 3 meses depois, você comentou no meu vídeo. Saber que era você foi muito, muito, muito fácil. Até porque você condizia com cada detalhe que eu tinha pedido. Até nos que eu nem imaginava que Deus estava levando a sério. Por exemplo, um que eu fiz no momento mais desesperador que eu já passei. Quando eu fui informada durante um plantão que o Henrique estava desacordado e sendo levado para o pronto-socorro. E com um ataque cardíaco assustador e chorando de desespero, eu parei meu carro na calçada e olhei para cima e disse: meu Deus do céu, depois de tudo que eu já pedi, se ele fosse pediatra, não te custaria nada. Bem, o que eu descrevi aqui é a resposta que eu tenho para te dar sobre ter pulado no seu colo com um abraço mais apertado do mundo da primeira vez que eu te encontrei. A verdade é que você podia estar me conhecendo ali, mas eu já sabia quem era você. Alguém que já era enraizado no meu coração por muito tempo e que só tinha acabado de tomar forma. Você é e sempre vai ser a maior certeza e o maior investimento que eu escolhi fazer. Os nossos filhos irão crescer e voar, formarão suas famílias e construirão suas histórias. Mas nós, esse vai continuar ali, a cada alvorada. E nessa mesma convicção que eu tenho, de que não existe nenhuma outra pessoa capaz de me fazer sentir tanto orgulho de ter alguém do meu lado, que eu reafirmo. Como sua esposa, eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Isso inclui renunciar a qualquer pensamento que possa querer me fazer abdicar, mesmo nos dias difíceis. Ser fiel a você, indiscutivelmente, sobre toda e qualquer circunstância. Não por obrigação desses votos, mas por ter prazer em te honrar como homem e principalmente como meu marido. Estar do seu lado nos dias que te assolam, mesmo que neles você prefira o seu silêncio. Cuidar de você como meu maior patrimônio e zelar pela construção da nossa família. Esse é o meu maior desejo. Chegar aos 90 anos apreciando seus fios brancos bagunçados pela manhã. Poder te dar um beijinho no cangote e ver que mesmo você apertando os olhos com a expressão de "me deixa dormir, mulher", você foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Talvez o seu propósito na minha vida foi me ensinar que desistir de fechar a gaveta quando eu encontro resistência não seja a melhor opção. Eu amo você, a nossa família, hoje, amanhã e sempre. Foi Friedrich Nietzsche que disse certa feita que todos aqueles que chegam até esse momento deveriam levar a sério a seguinte pergunta: você está disposto
a conversar com essa pessoa por toda a sua vida? Sim? Sim. Sim? Sim. Continua o filósofo, tudo mais numa relação é transitório. Mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. E eu sei que vocês são, além de tudo, grandes conversadores, bons papeadores. Não é? Nas nossas conversas isso ficou muito claro. E vocês como casal, e todos que conhecem vocês, tenho certeza que sabem que vocês se bastam. Vocês não precisam de mais nada além de vocês dois para estarem felizes. Esse símbolo, a aliança, ele foi criado por Deus. Se nós olharmos com atenção para ela, talvez uma coisa que possa parecer clichê, é dizer que nela não percebemos princípio, meio ou fim. Mas isso talvez seja a marca mais inconteste, mais clara de toda aliança. Quando a aliança é feita, o tempo para. Nela se resume passado, presente e futuro. Deus, quando faz aliança conosco, Ele diz para o homem que Ele vai ser o seu Deus. E depois desse momento, quando Deus passa a fazer parte da vida, da nossa vida, presente, passado e futuro se tornam o mesmo momento. Ao trocarem essas alianças hoje, vocês dizem, como já disseram, que a vida não segue mais só. Passado, presente e futuro se resumem aqui hoje, nas palavras ditas. Os ensinamentos do passado, as vivências do presente e as expectativas do futuro são sintetizadas nas palavras que ouvimos, mas nesse símbolo, que ao ser trocado vai dizer no silêncio daqueles que amam, que parte do coração do querido Wagner já não é mais dele. É dado a Rebeca para que ela zele, guarde e cuide. E parte do coração da Rebeca também já não é mais dela. É entregue ao Wagner para que ele zele, cuide e guarde. Assim, vocês dois se tornam o que o homem lá no Jardim do Éden foi criado para ser, na idealização de Deus. Jardineiros por excelência, um do jardim do outro. Zelando, cuidando, para que um se torne cada dia mais bonito sob os cuidados do outro. E essa vocação perene, dada por Deus, nessa aliança, vocês evocam aqui no poder do amor. É por isso que vocês resolveram estar aqui hoje com seus amigos. Não apenas porque se amavam, mas porque o amor transbordou do coração. E o amor, quando transborda, é assim. Tem que ser partilhado, tem que ser comemorado, tem que ser vivenciado, porque é importante para que todos vejam o amor. Não para exibi-lo, não, mas porque é belo demais para ficar apenas guardado. E aqui hoje a gente celebra isso. Por isso que houve um momento especial, depois de vocês já morarem juntos, em que um pedido tinha que ser feito. E foi no Aras aqui perto, eu acho, que o Wagner escolheu, depois de escolher as belas alianças, um dia especial, e lá trouxe em palavras o que o sentimento já dizia. Pediu a Rebeca para se casar com ele. Será que Rebeca aceitou? O fato é que, hoje mais do que nunca, vocês não apenas trocam alianças. Vocês criam algo que é invisível. Para Deus, dentro do ambiente humano não há nada mais poderoso do que o amor, seguido por algo chamado fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme confirmação daquilo que se espera. Surpresas, beleza, alegria.
Para falarmos mais sobre isso, e antes de abençoarmos as alianças, eu peço que vocês dois recebam as surpresas que toda a vida traz. Porque Wagner, toda a vida de casal é uma vida de surpresas. E junto com a Rebeca, assim será sempre. Pode aplaudir esse momento? Aqueles... A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, e aqueles que passam pela nossa vida e têm essa importância, nunca se vão de fato. Hoje, também nesse momento, é tempo de lembrar dessas pessoas queridas que aqui estão conosco, das nossas lembranças, dos nossos significados, apontando-nos para o futuro. Queridos, esses são as alianças, os sinais, os símbolos escolhidos por vocês para marcarem aquilo que vocês criaram, criam e criarão. Eu gostaria de pedir a Deus que abençoasse esses símbolos como a bênção que Ele traz pela vida de vocês e que vocês já têm. As alianças são trocadas por um casal, porque diz o Senhor. Por isso deixa homem, pai e mãe e torna-se uma só carne com sua esposa. E a mulher torna-se uma só carne com seu marido. E então, sendo um só Deus, uma só fé, uma só carne, uma só família, vocês dois hoje, mais do que nunca, são felizes. Felizes pelos planos, felizes pela ousadia que tiveram, felizes porque eu nunca vi ninguém falar tão bem do amor que tem do que vocês dois. Deus, te trazemos as alianças desse casal. Colocamos esses símbolos e pedimos que o Senhor os separe para que, ao serem trocados, façam com que na vida de cada um repouse o eco dessa escolha que reverbera na eternidade. Que o Teu Espírito Santo ajude-os sempre nos momentos de dificuldade. Que o amor que eles têm seja fortalecido dia a dia de maneira incompreensível, porque todo aquele que pede a Deus, recebe. E de Ti temos algo incrível, que é o Teu Filho, que por nós morreu e aqui hoje se faz presente. E ao trocarem essas alianças, que eles vivam a beleza das bênçãos de Deus como homem e mulher, como marido e esposa no seu casamento.
assim abençoamos essa família, abençoamos essas escolhas. E que todos nós sejamos abençoados por muitos anos, com as risadas, com o aprendizado, com as bem-aventuranças, que é conhecer esse incrível casal, Wagner e a Rebeca. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Wagner, peço que você tome a sua aliança e após as palavras, dispose a sua noiva. Wagner, você promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando, honrando e respeitando essa mulher que você segura pela mão, a Rebeca, tomando-a por sua legítima esposa, com a ajuda de Deus por todos os anos? Promete isso? Sim. Peço que você então coloque o fruto dos seus votos no denonelar de sua noiva, a Rebeca. Rebeca, igualmente, esse é o fruto do seu voto. Responda às palavras que eu lhe trarei, Rebeca. Rebeca promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando, honrando e respeitando esse homem, o Wagner, que você segura pela mão, tomando-o como seu legítimo esposo, até que a morte os separe? Sim? Sim. Dessa maneira, eu peço que você coloque o fruto dos seus votos, o denonelar do seu noivo, Wagner, as alianças. Olhem-se, por favor, nos fundos dos seus olhos e reflitam e guardem essas palavras. Amar não é se envolver com a pessoa perfeita, não. Não é aquela pessoa dos nossos sonhos, pois não existem príncipes nem princesas. Encontra a pessoa de forma sincera e real, exaltando suas qualidades, mas sabendo também de seus defeitos. O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. Que vocês sejam abençoados. Eu peço que vocês todos fiquem de pé nesse instante, porque esse é o momento mais aguardado nessa celebração. Com a bênção de Deus, aqui no altar, vocês foram hoje tocados. Mas saibam vocês que vocês tocaram a todos nós. Eu tenho certeza que ninguém sai daqui igual entrou. E o que eu poderia pedir nesse instante, senão que Deus abençoe essa família? Eu farei então essa última oração, declarando vocês, marido e mulher, encerrarei com uma bela poesia. Deus, diante do Senhor, nós aqui, nesse ponto alto, perto do céu, elevamos as nossas mentes e corações, te agradecendo, Deus, porque é incrível encontrar o seu amor manifesto entre casais nessa terra. É incrível quando um casal que se ama, que se respeita, pede diante do Senhor que abençoe um ao outro. É incrível quando esse casal, de fato e de verdade, é encontrado no meio de uma sociedade tão carente, de fato, de amor e de relações verdadeiras. Por isso, ó Deus, eu te louvo pela vida, louvo teu nome pela vida do Wagner e da Rebeca. Cada um de nós aqui, Senhor, elevamos nossos pensamentos, te agradecendo por esse casal. Colocando sob os seus cuidados, Pai eterno, a vida do Wagner como marido e a vida da Rebeca como esposa. Que a família que ele já tem se torne cada dia mais bonita e que o passar dos anos seja de aprendizado, beleza, suporte mútuo e de jujubas e de gavetas e de alegrias, de ternura, de passeios e de muito mais. E que, como Wagner falou, que daqui a 50 anos, quem sabe, talvez todos nós aqui ainda presentes,
possamos testemunhar, ainda nos alegrar com as bodas de ouro desse casal. Mas que até lá o Senhor o sustente com a tua graça, com a tua bênção. Em nome de Jesus. Sobre vós, invoco os prazeres que moram nos ventos, as alegrias que voam nas cores. Beleza, magia, mistério e poesia, que essas potências divinas sempre lhes façam companhia. Que o sorriso do Wagner seja para Rebeca como festa, fartura e mel. Coco gelado na praia, peixe assado no fogo e onda salgada do mar. E que o sorriso da Rebeca seja para o Wagner como tecido branco, despido por sutil encantamento. E que o final dos contos, início dos contos, em nome de todos os nomes ausentes e nostalgias presentes, em nome de ágape e filia, amizade e amor, em nome do nome sagrado, Deus, do pão partido e do vinho bebido, que vocês sejam felizes vocês dois, hoje, amanhã e depois. Tragam as suas mãos com as alianças aqui. Sobre os poderes a mim investidos, eu vos declaro grandes amigos. Declaro vocês eternos namorados. Declaro vocês zeladores da felicidade um do outro. Declaro vocês dois como marido e mulher. Wagner, essa é a sua esposa e hoje mais do que nunca você deve beijá-la. Então, capricha, rapaz. Uma salva de palmas. Encerrando essa conversa, porque vai ter mais, eu me dirijo a vocês como família que vocês já são, ao som gostoso dessa música. Eu prometi uma surpresa. Bom, mas vocês fizeram muitas, então eu deixei a minha um pouco de lado. Mas o que eu tenho a desejar para vocês dois se resume num texto belíssimo do tênis e do frescobol. Desejo que a vida de vocês como casal não seja igual a um jogo de tênis. Porque no tênis o objetivo é ganhar. Logo, o outro é um adversário. A bolinha que representa sonhos que não chegaram a se concretizar é lançada com força e violência. Porque no tênis o importante é descobrir os pontos fracos do outro para fazer ponto. E assim, não se cresce junto no tênis. Mas antes disso, desejo que o casamento de vocês seja como uma partida de frescobol. Primeiro, porque no frescobol não tem quem ganhe. A beleza é que a bolinha fique de raquete para raquete o tempo inteiro. Daí, quando alguém sem querer erra a passada, o outro se esmera e se lança para jogar a bola redondinha. E assim, com o passar dos anos, e até que vocês estejam bem velhinhos, vocês sejam exímios jogadores de frescobol. Que a vida de vocês seja uma vida baseada na conversa, na troca e nesse amor compreensivo sempre. Que vocês ensinem os seus amigos e os seus filhos a lançarem-se e a serem grandes jogadores de frescobol. E a última promessa que há de ser dita nesse altar já não depende mais de vocês. Mas peço licença a vocês e me dirijo a todos os convidados aqui. Prometem que irão dançar até que os joelhos doam ou até que o sol raie? Prometem isso? Eu não ouvi, sim? Então que a festa comece. Parabéns aos noivos.